Olá, minha gente, se liga no programa de hoje. O que é permitido e proibido quando o assunto é película nos veículos? A importância do alinhamento e balanceamento. Como converter uma multa de trânsito em advertência? E os fatores de risco que levaram à morte da princesa Diana. Agora, no Guia de Sobrevivência no Trânsito. Como instalar película no vidro do seu veículo sem que você seja multado? Vamos conferir? Em um país com um clima tão quente como o nosso, as películas nos vidros do veículo tornaram-se mais que um mero item estético. A película serve para proteger motoristas e passageiros dos perigosos raios UV. Mas antes de instalar um kit em seu veículo, saiba que não é qualquer película a permitida pela legislação. Em primeiro lugar, as películas refletivas ou espelhadas são terminantemente proibidas. De acordo com a resolução 254 do CONTRAN, as películas devem possuir transparência mínima para certos pontos do veículo. No para-brisa, podem ser instaladas películas com 70% de transmissão luminosa, nos casos de vidros coloridos, e 75% no caso de vidros incolores. Nos vidros dianteiros laterais, as películas devem conter 70% de transmissão luminosa. Nos vidros laterais traseiros e no vidro traseiro, é permitida a instalação de película com 28% de transmissão luminosa. Cada película deve conter uma chancela com a marca do instalador e o índice de transmissão luminosa. Os condutores flagrados trafegando com películas fora das especificações serão autuados com base no artigo 230, inciso 16 do CTB. É infração grave, com perda de 5 pontos na CNH. Alguma vez você sentiu seu veículo derivar para um lado quando você solta as mãos do volante? Ou ainda durante a direção o veículo começar a vibrar? Quando estes problemas ocorrem, seu veículo precisa de alinhamento e balanceamento. Alinhamento e balanceamento são dois dos principais serviços de manutenção preventiva que os motoristas devem realizar em seus veículos. O alinhamento é importante para prevenir o desgaste irregular dos pneus, aumentando sua vida útil. O balanceamento nas 4 rodas é essencial para o conforto na condução e na manutenção do desempenho dos pneus. O desalinhamento ocorre quando o veículo, ao passar por pistas irregulares, buracos ou meio-fio, acaba tendo seus pontos de fixação na suspensão deslocados, de modo que um ou mais pontos da suspensão fiquem diferentes dos projetados. O alinhamento é executado medindo e ajustando os ângulos que as rodas do veículo fazem em relação ao piso e as linhas de centro do veículo. O ideal é fazer o alinhamento e balanceamento a cada 10.000 km rodados, quando trocar os pneus ou ainda quando descer e subir de guias e calçadas, passar por buracos e valetas muito profundas ou estradas muito acidentadas. Cabe ressaltar que em casos especiais, o veículo deverá também passar por cambagem para corrigir o ângulo de desgaste da banda de rodagem do pneu. E finalmente, o condutor não pode esquecer de, após realizar o alinhamento e balanceamento do veículo, conferir a calibragem de todos os pneus. A calibragem correta dos pneus pode ser conferida no manual do proprietário do veículo. Você sabia que é possível converter uma multa de trânsito em advertência sem que seja necessário pagar o valor da multa? Essa possibilidade é prevista na legislação e é válida para casos de infrações leves e médias. Mas atenção, não há como converter multa em advertência nos casos de infrações de natureza grave ou gravíssima. O artigo 267 do CTB prevê a possibilidade da penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, desde que o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. A autoridade levará ainda em consideração o prontuário do infrator. Cabe ressaltar que a conversão em advertência não é automática. A autoridade de trânsito pode negar a conversão considerando aspectos como comportamento exemplar do motorista. O pedido de conversão deve ser dirigido à autoridade de trânsito onde a autuação foi gerada, logo após a chegada da notificação. Os documentos exigidos para solicitação de conversão em advertência são: formulário específico preenchido, cópia da notificação recebida, cópia de documento com assinatura do motorista autuado,
histórico do prontuário do condutor, que contemple no mínimo 12 meses anteriores ao cometimento da infração e procuração se necessário. A conversão de multa em advertência contempla também a anulação da pontuação do condutor. Se um primeiro pedido a conversão for indeferida, existe a chance de se recorrer em instâncias superiores. Enquanto o recurso é julgado, não há punição e a CNH permanece limpa. Dirija com segurança, respeite as leis de trânsito. Elas existem para preservar a vida de todos. Um dos fatos mais marcantes que ocorreram no século passado foi a morte da princesa Diana. Vamos conhecer quais foram os fatores de risco que levaram ao trágico acidente. Um dos acidentes de trânsito mais marcantes na história contemporânea aconteceu em 31 de agosto de 1997, em Paris, na França. Eram 00:20 quando uma certa Diana Spencer, mundialmente conhecida como Princesa Diana, saía de um jantar no Hotel Ritz, centro de Paris, com seu namorado, Dodi Al-Fayed, filho do milionário egípcio Mohammed Al-Fayed. O desfecho trágico que culminou com a morte de Diana e Dodi, segundo a versão oficial da polícia francesa, reuniu uma série de fatores de risco, os quais foram responsáveis pelo violento acidente. Fatores de risco são elementos ocorridos em um determinado momento que aumentam consideravelmente o risco de um acidente. Como fatores de risco, destacamos as condições físicas do condutor, engenharia da via, clima, etc. Vimos até aqui como os fatores de risco determinam a geração ou agravamento de um acidente. E no caso de Diana não foi diferente. Tomando por base a versão oficial, dividiremos o fatal acidente em dois cenários. No primeiro cenário, o casal Diana e Dodi encontravam-se no restaurante Ritz em um jantar. Após o jantar, Dodi e Diana preparavam-se para sair. Diana demonstrava insatisfação com a presença dos paparazzi no lado de fora. O motorista do casal, que encontrava-se de folga, tinha ingerido bebida alcoólica antes do sinistro. Após ser inesperadamente requisitado por Dodi, o motorista se dirigiu até o hotel. Considerando a preocupação do casal com a presença dos paparazzi, o motorista acelerou seu veículo para fugir das lentes dos fotógrafos. Para completar o cenário, Diana e Dodi não utilizavam cinto de segurança. Após a partida do veículo, os paparazzi iniciaram uma perseguição a Diana e Dodi, fato que aumentou a tensão do motorista, forçando a aumentar a velocidade do veículo. Ao adentrar no túnel sobre a Ponte de l'Alma, em velocidade muito superior à permitida pelo local, o motorista perdeu o controle após seu veículo colidir lateralmente contra outro veículo, ao passar pelo desnível do pavimento para acesso ao túnel. No segundo cenário, com a perda de controle, o veículo chocou-se violentamente contra um dos pilares do túnel. Neste ponto, identificamos mais um fator de risco. Os pilares não possuíam dispositivos de contenção, tais como defensas ou muretas, fato que agravou as consequências do impacto. Vimos aqui como os fatores de risco contribuem para a geração ou agravamento de um acidente. O motorista deve minimizar todos os fatores de risco, dirigindo de forma segura e sempre atento a tudo que o cerca no trânsito. O trágico desfecho de um conto de fadas nos leva a uma série de reflexões sobre a segurança no trânsito. Dirigir de forma segura, sempre identificando os possíveis fatores de risco e corrigindo-os a tempo, ainda é a única forma de se evitar sinistros, danos materiais, dor e morte no trânsito. E o trágico acidente de Diana apenas aumentou a aura em torno de seu nome e provou que um conto de fadas pode sim não ter um final feliz. O exemplo de Diana foi apenas uma forma de mostrar o quanto somos vulneráveis no trânsito, não importando a fama, dinheiro ou classe social. Nossa única defesa ainda é a prudência na direção, sejamos nós ricos, famosos ou simples mortais. Até mais!